Em seu escritório, Naruto encontrava-se muito fraco por causa de uma doença perigosa e desconhecida. De acordo com Kurama, o sábio dos 6 caminhos também havia enfrentado essa mesma doença no passado. Depois de vasculharem todos os registros da vila, descobriram que o sábio havia se recuperado em um laboratório astronômico em Redako. Kakashi seria enviado para lá em busca de respostas para a cura de Naruto, e adotando um papel de professor particular, ele conseguiria se aproximar do príncipe Nanara, embora precisasse de ainda mais tempo para encontrar pistas. Sasuke impaciente vendo o estado de Naruto, decide ir para lá também, ignorando os esforços do Hokage que tentava impedi-lo. Sasuke. Sabendo que o sábio dos 6 caminhos poderia ter deixado documentos no observatório onde havia ficado em Redako, Sasuke se infiltraria no local, que tinha sido transformado em um centro de detenção, onde prisioneiros eram obrigados a construir um novo telescópio gigante. Sasuke foi conduzido ao refeitório, onde conheceria seus colegas de cela, Jiji, Tenzila e Gano. Notando as mãos de Sasuke, Jiji perguntaria se ele estava solteiro, o que faz o Uchiha lhe questionar pela pergunta. Jiji explicaria a ele que era a cultura da nação trocar anéis quando se era casado com alguém. Sasuke fica quieto, e um grupo de prisioneiros briguentos tentam iniciar um tumulto com ele, mas este facilmente os derrotaria. Os guardas se aproximam, e vendo que o recém-chegado havia derrotado 3 prisioneiros, decidem isolá-lo. No entanto, o diretor da prisão Zansu, que havia testemunhado tudo, assegura a eles que Sasuke havia apenas se defendido, pedindo que não se preocupassem. Antes de sair, Zansu aconselha Sasuke a evitar chamar mais atenção. Um dos prisioneiros aproveitou do tumulto para tentar fugir. No entanto, no meio do caminho seria atacado por uma criatura. Mais tarde, quando os detentos saem para trabalhar, Sasuke ficaria impressionado ao conhecer Meno, uma besta dragão que guardava a prisão e que estava se alimentando do corpo do prisioneiro que tentou fugir. Após o final do expediente de trabalho, todos os detentos retornam às celas. Jiji e Tenzila jogavam dados em troca de cigarros, Gano pintava a unha, e enquanto todos buscavam uma forma de passar o tempo, Sasuke pensava sobre a existência da besta dragão, que era uma criatura considerada extinta. Após inicialmente recusar, Sasuke concordaria em jogar uma rodada de jogo com Tenzila, apostando uma pedra preciosa em troca de um favor. Ele sairia vitorioso na partida, e aproveitando sua vitória, Sasuke diz a Tenzila que gostaria de dar um passeio e, como parte do acordo, direcionaria a Tenzila a distrair os guardas caso a patrulha aparecesse. Tenzila mencionaria que Sasuke poderia ser atacado por Meno sem um passe de pano, mas Sasuke ignora o aviso e assegura que retornaria em breve. Enquanto caminhava, Sasuke refletia que deveria existir documentos sobre o sábio dos 6 caminhos em algum lugar do observatório, e que para encontrá-los precisaria se mover livremente, algo que Meno estava atrapalhando. Ele começou a especular que Meno poderia ser uma criatura invocada por Zansu. Justo nesse momento, a besta surgiu e partiu para cima de Sasuke. Sasuke tenta usar seu genjutsu, mas logo perceberia que não surtia efeito na fera, então ele invoca uma kunai e consegue cortar as garras de Meno, e em seguida desfere um golpe frontal, fazendo a criatura fugir depois disso. Na manhã seguinte, Jiji perguntou onde Sasuke estava, mencionando que ele havia demorado tanto que imaginou que Meno tivesse o devorado. Sasuke apenas se levantou e dirigiu-se à janela, ficando chocado ao ver Meno do lado de fora, completamente ileso. Ele começou a se perguntar se havia 2 criaturas, e nesse momento, Zansu apareceu e questionou Sasuke sobre o ataque a Meno, indagando qual era o objetivo dele. Ao ser confrontado, Sasuke tentou usar um genjutsu em Zansu, mas a técnica falharia porque o diretor possuía olhos artificiais. Enquanto isso, o príncipe Nanara chegou acompanhado por 3 mulheres para um encontro com sua irmã, a rainha. O ministro informou a ele que o país de Redako estava enfrentando fome, e que estavam planejando se mudar para uma região mais abundante, o que desencadearia uma guerra. Enquanto isso, uma das mulheres se afasta e vemos que era Kakashi disfarçado. Ele se infiltra na biblioteca e finalmente encontra os manuscritos do sábio dos 6 caminhos. No dia seguinte, por ordem de Zansu, os guardas tratam Sasuke com bastante agressividade, e após o expediente, Jiji e Tenzila sugeriram a Sasuke que fosse à enfermaria, pois a nova médica era bonita e gentil, além dela não usar aliança. Gano, por sua vez, tinha uma história intrigante. Ele compartilhou que havia ouvido falar sobre um corão mantido por Zansu, onde se especulava que o diretor guardava um segredo, e isso desperta o interesse de Sasuke. Nesse exato momento, Zansu aparece no local mencionado, dizendo que Sasuke havia lhe causado muitos problemas, e vemos que Zansu possuía 2 bestas dragão, uma viva e outra morta. No fim ele comenta que estava tudo bem, pois ele poderia simplesmente criar outra. Sasuke sai novamente à noite quando todos estão dormindo. No entanto, Meno ataca e consegue fazer um corte nele. Sasuke invoca sua espada, questionando se as feridas de Meno cicatrizaram ou se ele estava lidando com outra criatura.
criatura. No entanto, ele começa a se sentir tonto, percebendo que foi envenenado pelas garras de Meno. Meno então avança em sua direção, mas a enfermeira nova aparece por trás de Sasuke, e mostra um passe de pano vermelho a Meno, fazendo com que a criatura parasse e recuasse. Sasuke em seguida perde a consciência, e quando finalmente desperta, percebe que a enfermeira era Sakura. Sasuke questiona Sakura sobre o motivo de ela estar ali, e ela responde que a missão havia mudado, pois Kakashi tinha encontrado o livro que abordava a doença do sábio dos 6 caminhos. Ela entrega a Sasuke uma cópia do livro. De acordo com o que estava escrito, quando o sábio visitou Redako com sua misteriosa doença, ele conheceu um astrônomo. Uma noite, esse astrônomo testemunhou um meteorito se aproximando da Terra, e do meteorito saíram ultrapartículas que curaram o sábio, e aqueles que buscassem esse poder teriam que encontrar o mapa dos céus. Sakura deduz que a doença de Naruto poderia ser um sintoma de ter uma besta de cauda em seu corpo, e que as ultrapartículas poderiam curá-lo. Sasuke pede a Sakura que retornasse imediatamente à aldeia, pois o local era perigoso. Ele menciona que algo estava acontecendo por debaixo dos panos, já que a existência de uma besta dragão, uma criatura que deveria estar extinta, era estranha. Sakura responde que essa era a razão pela qual ela deveria permanecer, pois Sasuke precisava de uma parceira para missões que não pudessem ser resolvidas apenas com força bruta, e isso deixa Sasuke sem muita escolha. Sentindo algo estranho, Sasuke inesperadamente abre a porta da enfermaria e encontra Gigi ouvindo atrás dela. Sasuke indaga o que Gigi estava fazendo ali, e ele responde que veio tratar de uma ferida, mas rapidamente minimiza o assunto, e questiona se Sasuke e Sakura eram casados. Ambos confirmam o relacionamento, e Sakura menciona que assumiu a posição no local para poder estar perto de Sasuke, já que as visitas não eram permitidas. Gigi prontamente acredita na explicação, afirmando que marido e mulher deveriam estar sempre juntos. Ao deixar a enfermaria, Sasuke pede a Gigi que não contasse nada sobre sua esposa. Gigi compreende a situação perfeitamente e compartilha que ele também era comprometido. Ele revela que sua noiva trabalhava na capital de Redako, e que após cumprir sua pena eles planejavam se casar e ficar juntos para sempre. Sasuke compartilha com Gigi que passava muito tempo longe de Sakura, explicando que ela era necessária em sua vila, enquanto ele era necessário fora da vila. Gigi compreende a confiança de Sasuke em sua parceira, mas o questiona se Sasuke realmente entendia os sentimentos de Sakura, sugerindo que talvez ele considerasse dar a ela pelo menos uma aliança. Ao pedir informações sobre o livro Mapa dos Céus para ele, Sasuke seria aconselhado por Gigi que perguntasse para a Penzila, que era o responsável pela biblioteca. Sakura então se dirige à biblioteca e encontra a Penzila jogando. Ela pergunta sobre o livro e ele a direciona para o catálogo. Sakura nota que o livro estava nas prateleiras do porão, porém Penzila explica que ela não conseguiria acessá-lo, já que os livros guardados lá eram extremamente valiosos e que para obter as chaves, seria necessário obter primeiro a aprovação de Zansu. Se vendo sem alternativas, Sakura desafiaria a Penzila para uma aposta. Ela promete dar-lhe cigarros se perdesse, mas se vencesse, exigiria a chance de acessar o porão. Ele aceita, e utilizando as técnicas que aprendeu ao jogar contra Tsunade, Sakura sairia vitoriosa. Mais tarde, Sakura e Sasuke entram na biblioteca secreta. Encontrando um momento a sós, Sasuke, recordando as palavras de Gigi, perguntaria a Sakura se a angustiava o fato de ele estar frequentemente distante dela durante suas longas missões. Sakura responderia que não, mas confessa que havia momentos em que ela gostaria de tê-lo ao seu lado. Sasuke se aproxima, pega suas mãos e cria uma aliança, pedindo que ela usasse. Continuando a investigação, eles finalmente descobrem o mapa dos céus, que continha 12 pinturas em tinta. Sasuke percebe que os desenhos representavam as bestas de cauda, o astrônomo e o sábio dos 6 caminhos. Sakura menciona que estavam se aproximando, mas Sasuke aponta que ainda precisavam conectar essas informações ao local onde as ultrapartículas caíram. Ele lembra dos rumores sobre uma passagem secreta no escritório de Zansu que levava a um porão oculto. Decidindo agir no dia seguinte, eles consideram a visita planejada do mensageiro do primeiro-ministro a Zansu como uma oportunidade. Sakura sugere se disfarçar como um mensageiro, permitindo que Sasuke possa entrar no porão durante o encontro. Durante a noite, Gigi, que havia notado os padrões de Meno, utiliza um galho para fazer a criatura se aproximar da cela. Ele sugere que todos possam interagir com Meno. Gano seria o primeiro a acariciar a cabeça da besta, seguido por Penzila. Só que Penzila coloca um pé descuidadosamente para fora da cela, agitando Meno. Por sorte, Sasuke intervém a tempo para impedir que ele perdesse um braço. No dia seguinte, Sakura encontra o mensageiro do primeiro-ministro e o conduz até Zansu. Enquanto caminhavam, ela aproveitaria para coletar informações sobre o mensageiro. Sakura, então, o leva a uma sala onde Sasuke estava aguardando. Este último utiliza um genjutsu no mensageiro, deixando-o inconsciente, afirmando que ele não se lembraria de nada ao acordar. Sakura revela a Sasuke que encontrou informações sobre o olho artificial de Zansu, explicando que o olho foi resultado de um jutsu de transplante, o que o tornava imune a genjutsu. No entanto, ela menciona uma fraqueza. Zansu
Zansu possuía um campo de visão limitado em ângulos maiores, ou seja, um ponto cego. Sakura, agora transformada no mensageiro, caminha até o escritório de Zansu. Utilizando a visão limitada dos olhos artificiais do diretor, ela manipula Sasuke disfarçado como seu cajado, para a direção da porta do porão. Rapidamente, Sasuke usa o estilo terra para destrancar a porta e entra no porão. Lá dentro, ele se depara com várias galinhas e fósseis, além de um altar suspeito. Após trocar algumas palavras superficiais e entregar a mensagem que conseguiu do verdadeiro mensageiro, Sakura sai do escritório de Zansu, esperando que Sasuke tenha sucesso em escapar. O porão secreto leva Sasuke ao lado de trás do observatório, e embora ele não tenha encontrado pistas sobre as ultrapartículas, ele descobre que Zansu estava usando o porão para realizar reanimação. Meno aparece e ataca Sasuke, mas ele consegue se esquivar. Sasuke percebe que a existência de Meno estava ligada ao Edo Tensei. O Edo Tensei requer uma amostra de DNA e um sacrifício, que podiam ser encontrados no porão na forma de fósseis e galinhas, respectivamente. Sasuke utiliza o estilo névoa para acalmar a ferida de Meno, e em seguida, deixa-se ser mordido. Ele infunde seu chakra para quebrar o genjutsu que controlava a besta, transformando Meno em um aliado. Por outro lado, Zansu e um indivíduo desconhecido usam a técnica de reanimação para transformar uma galinha em uma besta dragão. Zansu revela que em breve seu exército de dragões seria imparável. Sakura recebe uma carta de Kakashi, na qual ele menciona que o primeiro-ministro de Redako começou a tomar medidas militares em nome da recém-rainha. Relembrando que Zansu tinha mencionado que enviaria um exército para apoiá-lo, Sakura começa a se questionar onde estaria esse exército. Sentindo-se obrigada a informar Sasuke sobre as notícias, ela vai até o refeitório, porém, não o encontra lá. Enquanto espera, Gano aparece e puxa a conversa com ela. Os dois conversam um pouco, e antes de partir, Gano compartilha com Sakura que Sasuke costumava olhar pela janela para as flores de amêndoa, pois elas lembravam as flores de cerejeira de Sakura. Sasuke, por sua vez, estava trabalhando com Jiji quando percebe um lago distante. Jiji explica que um meteoro havia caído ali muito tempo atrás, criando uma cratera que após as chuvas, se transformou em um lago. Isso faz com que Sasuke perceba que as ultrapartículas estariam presentes nesse lago. Ele decide ir imediatamente encontrar Sakura. Quando encontra Sakura, ela conta a ele que havia conseguido decifrar o enigma do livro e que possuía a combinação de selos necessária para acessar as ultrapartículas. No entanto, ainda faltava saber onde aplicar esses selos. Sasuke então revela que conhecia o local e marca para irem mais tarde naquela noite. Quando a hora chega, o casal vai junto até o local. Observando a perfeição do lago, eles compartilham um breve momento de conexão, segurando a mão um do outro. Sasuke perguntaria a Sakura se ela gostaria de uma aliança real, não apenas uma de chakra, algo que simbolizasse a profundidade de seus laços. Ela responde que não era necessário, mas admitiu que por um tempo havia desejado ter uma, porém teria que tirá-la enquanto estivesse trabalhando. Sasuke menciona que às vezes, sentia frustração ao estar longe e ver ela Sarada envelhecerem enquanto ele estava fora. Sakura responde que também sentia da mesma forma, mas que conhecia Sasuke de dentro para fora e que por isso ela não precisava se preocupar. Sakura então executa os selos necessários, e uma coluna de luz surge do lago. Ela recupera as ultrapartículas, seladas pelo sábio dos 6 caminhos, prontas para serem levadas como cura para Naruto. No entanto, uma explosão inesperada ocorre, e centenas de bestas dragão começam a voar pelo céu. Sakura comenta que esse devia ser o exército a que Zansu se referia. Sasuke decide perseguir as bestas enquanto instrui Sakura a procurar Zansu, acreditando que ele devia saber algo. Os dois se separam, e Sasuke quem acaba encontrando Zansu. Ele questiona Zansu se foi ele quem trouxe essas bestas dragão de volta à vida. Zansu confirma, revelando que as bestas foram trazidas de volta à vida graças às ultrapartículas que foi ativada por eles. Ele admite nunca ter encontrado as ultrapartículas e que utilizava o fruto dessa terra, afirmando que era uma tarefa difícil trazer uma só besta de volta à vida. Sasuke menciona que o Edo Tensei era uma técnica proibida e que se ele estava agindo em nome da nação, toda a nação sofreria consequências. Ele questiona se Zansu planejava usar as bestas revividas como armas para apoiar os planos do primeiro-ministro. Zansu responde que o fato de Sasuke estar ciente disso, indicava que ele possuía algum aliado próximo ao príncipe Nanara. Sasuke usa seu Sharingan e percebe que não era Zansu quem havia invocado ou estava controlando as bestas. Enquanto isso, o exército de bestas dragão persegue os prisioneiros. Sakura, por sua vez, cria um buraco na parede, permitindo que os prisioneiros escapassem. Ela instrui os prisioneiros a se afastarem o máximo possível do local. Enquanto o caos se desenrola, Jiji aparece visivelmente aliviado ao ver Sakura salvo. Ela rapidamente relata o que estava acontecendo e ele informa que Zansu foi visto pela última vez no pátio. Antes de Sakura partir, Jiji a abraça, porém de maneira traiçoeira, ele a ataca pelas costas com uma kunai envenenada. Jiji rouba as ultrapartículas, dizendo que era a única maneira de ele ressuscitar tanto mais bestas dragão quanto sua namorada falecida. Ele ativa as partículas, e do lado de fora, o chão começa a tremer quando uma
uma gigantesca besta dragão emerge, deixando Sakura presa em meio aos escombros. Sasuke ataca as bestas dragão com sua espada, Meno se junta a ele, e juntos derrubam várias das bestas voadoras. Eles avançam e Sasuke nota que Jiji era aliado de Zansu. Sasuke instrui Meno a ajudar os detentos a escapar enquanto ele busca por Sakura. Ativando seu Sharingan, Sasuke tenta sentir o chakra dela, mas sem sucesso. Enquanto isso, Sakura ainda estava debilitada pelo veneno e incapaz de remover as pedras que a prendiam. Nesse estado, ela perde a consciência, e algum tempo depois, acordaria nos braços de Sasuke, enquanto ele a trata e a cura. Um Zansu eufórico compartilha seu plano com Jiji, afirmando que antes de se unir ao primeiro-ministro, usaria seu exército de bestas para exterminar todos os prisioneiros. Jiji, por sua vez, apenas lembra Zansu do compromisso que ele fez com ele. Em seguida, ele envia uma besta dragão para perseguir Gano, mas Meno intervém, fazendo eles notarem que Sasuke havia lhe libertado de seu controle. Várias bestas dragão avançam em direção a Meno, mas Sasuke chega a tempo e o protege. Sakura desfere um poderoso soco no chão para atingir as criaturas, o que faz Zansu pedir a Jiji que a matasse. Sasuke, por sua vez, instruiria Meno a ir atrás de Zansu, enquanto ele continuava enfrentando as bestas dragão. Meno avança em direção a Zansu, mas uma outra besta dragão voa e o salva no último momento. Zansu ordena que suas criaturas atacassem Sasuke, que responde utilizando o estilo fogo para contra-atacar. Ele avança derrotando as bestas uma a uma. No meio do conflito, um falcão mensageiro chega para informar Sasuke que o primeiro-ministro de Redaku havia sido detido por Kakashi pelo novo rei Nanara. Zansu ficaria inicialmente atordoado, mas depois afirma que usaria as ultrapartículas para expandir seu invencível exército de bestas dragão e continuar a guerra. Jiji persegue Sakura enquanto ela ajudava os prisioneiros a escaparem. Ele tenta encurralá-la, mas acabaria caindo em uma armadilha preparada por ela e fica imobilizado. Enquanto isso, Sasuke instrui Meno a atrair a maior besta dragão em direção ao lago, fazendo ela começar a afundar. Zansu ordena que as bestas atacassem Sasuke, mas este rapidamente muda de posição. Zansu começa a dar uma série de ordens. No entanto, como ele não era o invocador original, uma das bestas que o mantinha no ar obedece a uma de suas ordens e o solta, fazendo-o cair no chão, e como era apenas um ser humano comum, ele não resistiria à queda. Sasuke recupera as ultrapartículas e se aproxima de Jiji. Ele afirma que entregaria Jiji às autoridades de Redaku, mas antes disso, queria entender o motivo por trás do apoio de Jiji a Zansu. Jiji confessa que era um ninja renegado da Vila da Areia e que se mudou para Redaku para auxiliar o primeiro-ministro a criar um exército particular. Lá ele se apaixonou por Margot, sua assistente pessoal, mas ela faleceu durante uma epidemia enquanto ele estava ausente. Em seguida, ele recebeu uma oferta: se colaborasse na ressurreição das bestas dragão, ganharia a chance de ter o corpo de Margot de volta. Movido pela saudade, Jiji concordou em participar da ressuscitação das criaturas em troca da oportunidade de ver sua amada novamente. Sakura explica que se ela também tivesse perdido alguém querido, talvez tivesse considerado a mesma escolha, mas seus amigos a teriam impedido. Além disso, ela acreditava que Margot não gostaria de ser revivida dessa forma. Sasuke contaria que, de acordo com a carta que havia recebido, Margot ainda estava viva e havia ajudado Nanara a se tornar rei, o que deixa Jiji em lágrimas. Jiji então libera todas as criaturas dragão, incluindo Meno. Antes que o processo fosse concluído, uma das criaturas tenta atacar Sakura, mas Jiji age rapidamente para salvá-la. Sakura então ajuda-o a se recuperar. Por fim, em Konoha, Naruto aparece consideravelmente melhor e curado, graças às ultrapartículas. Ele expressa sua gratidão a Sasuke, Sakura e Kakashi por todos os esforços em seu favor. Sakura encontra Ino, que percebe a aliança que ela estava usando, e Sakura se recorda de como a aliança permitiu que Sasuke a localizasse sob os escombros e a salvasse. Em Redaku, o novo rei Nanara estava ansioso para reconstruir o observatório, com Jiji e Margot prestando apoio. Durante a noite, em lugares distintos, Sakura e Sasuke olhavam para a lua, unidos pelo vínculo do amor apesar da distância.